Olá, muito boa noite a todos. Hoje no Band Eleições nós vamos falar de uma entidade muito influente nas eleições, sim, uma entidade apolítica. São as igrejas, especialmente no caso de hoje, igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas são as que mais cresceram na última década, segundo o IBGE. E nós vamos falar hoje com o pastor Aguiar Valsoura. Pastor que deverá receber, se é que já não recebeu, a visita de muitos políticos. Eles costumam visitar as igrejas nessa época mais do que os fiéis de todos os dias. Boa noite, pastor. Tudo bem com o senhor? É um privilégio estar com você, com a Rose, aqui na Rede Bandeirantes. E só para lembrar aos fiéis, nós já fizemos aqui, sob o comando do pastor Aguiar, a nossa oração fora do ar, né? Já fizemos a nossa oração, já estamos todos aqui abençoados. Rose Guglielminetti, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, pastor. Muito obrigado por receber e aceitar, né, o nosso convite. E eu posso começar perguntando ou não, Zé? Sim, deve então tá começar. Bom, posso perguntar. Nos últimos anos, cada vez mais os políticos têm procurado as igrejas evangélicas atrás de votos. Muitos desses políticos sequer professam a fé protestante. O senhor acha que essa procura se deu por conta do crescimento dos evangélicos ou já era assim desde o passado? De modo proporcional, se dá desde o passado, mas de forma mais crescente agora com o crescimento da igreja evangélica. Hoje em Campinas, nós estamos na casa de 200 mil evangélicos em Campinas. Portanto, o percentual da igreja evangélica em Campinas define uma eleição. Porque nós temos 729 mil eleitores por aí, né? Teríamos 150 mil votantes no meio evangélico. Quer dizer, um número que define uma eleição. Olha, no último censo do IBGE, nós tivemos um crescimento fantástico das igrejas evangélicas. Nós tínhamos em 2000, pastor, o senhor sabe melhor do que eu, 15,4% da população evangélica no Brasil. Pulamos para 22,2% da população, com mais de 42 milhões de evangélicos. Agora, pastor, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor acha bom ou ruim o fato dos políticos procurarem o voto dos evangélicos oportunisticamente falando nessa época? O que o senhor acha? Não, se você usa o termo oportunisticamente falando, eu acho ruim. Entendeu? Agora, reconhecendo a igreja como uma força social, porque nós convivemos com o povo todo domingo. O político convive com o povo só na época da eleição. Então, se eles nos procuram somente com interesse político, eu acho ruim. Mas se eles nos procuram reconhecendo que nós somos uma força determinante na cidade e que nós temos poder para inclinar o resultado final da eleição, é razoavelmente saudável. Eu não digo 100% saudável. Por exemplo, no caso da igreja que eu sou pastor, se um candidato a qualquer coisa, ou a vereador, no caso do nosso caso, a eleição municipal, ou prefeito, se ele chegar só para ficar 10 minutos e se apresentar e sair, eu não o recebo. Ele precisa assistir à solenidade toda. Ele vai lá, se assenta como todo mundo, ouve a pregação do evangelho como todo mundo e ele não fala. Ele simplesmente é apresentado. Está aqui conosco, fulano de tal, o Beltrana, são candidatos a isso e aquilo e fazemos uma oração pública para eles. Eu acho que nesse sentido pode ser positivo, pode ser negativo. Pastor. Só para lembrar, o pastor Aguiar, ele é pastor da igreja do Nazareno, né, de Campinas, uma das igrejas, acho que tem mais fiéis aqui, hein, pastor, das igrejas evangélicas ou não? Somos uma das maiores. Uma das maiores, né? Então, nós somos hoje, na Grande Campinas, 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Pois não. Assim, do jeito que o senhor fala, o candidato vai, ele é apresentado publicamente, ele não usa o púlpito, mas, no entanto, o que nós percebemos nas negociações políticas é que os pastores não fazem isso. Os pastores negociam as igrejas em troca de votos. Toda eleição, nós temos inclusive partidos que eles são dominados por pastores no Brasil, né? Como separar esse candidato oportunista do candidato que de fato é fiel? Ou nem aquele que professa a fé, o pastor tem que pedir votos? Como fazer com que a religião não seja cooptada pela política de forma indevida? Não, radicalmente é imoral, é antiético e desonesto pastor pedir voto. Eu sou radical quanto a isso.
O máximo que o pastor pode fazer é apresentar o candidato. O pastor ter feudo, ter aliança, ter compromisso com qualquer político específico em troca de benefícios pessoais, eu acho absolutamente antiético, imoral e desonesto. Agora, pastor, e se o candidato emergir da própria base da igreja? Vamos imaginar na igreja do Nazareno, que o senhor é pastor. Alguém que é membro lá, né, pode ter planejado ou não, mas ele entra, se for planejado tem que entrar lá com muita antecedência. Ele emerge de lá como candidato. A igreja adota esse cidadão como candidato preferencial dela ou não? Absolutamente não. Também não. Temos 2 vereadores hoje na cidade que fazem parte da igreja. Eu, eticamente, não vou citar o nome deles, senão já estaria promovendo. Não é verdade? Então, eticamente, não vou citar o nome dos 2. Mas eles têm o mesmo tratamento daquele que vem de fora. Eles pertencem à comunidade, como tem médicos, tem advogados, tem pedreiro, tem faxineira, tem... Ele é político, ele é um profissional. Mas ele é tratado dentro, da mesma forma, com alguém que vem de fora e pede para ser apresentado. Num culto único, nós dizemos, temos 4 candidatos que pertencem à nossa congregação. O A, o B, o C e o D. Os 4 são chamados à frente, fazemos uma oração para eles e dizemos exatamente assim: de hoje em diante, assunto de política é do portão para fora. Da porta para dentro, não temos candidato e nem apoiamos ninguém. Agora, isso é o posicionamento do senhor na igreja central. A igreja do Nazareno ela é grande, tem várias igrejas. Quais são as orientações que vocês passam para os demais pastores para que tenham o mesmo tipo de comportamento? Tem algum material? Como que vocês são nas reuniões de pastores que vocês orientam? Exatamente a mesma. Que além de ser pastor da igreja central, eu sou o presidente da denominação no Brasil. E a nossa igreja não é apolítica, porque seria totalmente imbecil ser apolítico. Nós somos seres políticos. Mas nós não somos partidários. Não fazemos parte de nenhuma aliança partidária, não concomunamos com nenhum partido político. Agora, orientamos aos pastores que ajam da mesma maneira que a denominação age. Que não pode fechar na linguagem política. Nós não estamos fechados com ninguém. O voto é pessoal, não é denominacional. A igreja não vota. A igreja não tem título de eleitor. Portanto, a igreja não vota. Eu considero, de novo, antiético, desonesto e de forma até escandalosa pastores que pedem voto para candidatos no ar. Agora, porque pastor, o pastor tem direito à voz. Perdão, Arnaldo. O pastor tem direito à voz. Eu tenho um programa de rádio. Eu tenho um programa de televisão. Eu posso dizer, olha, mas isso é desonesto, é antiético e é imoral. Agora, pastor, é claro que quem busca a palavra de Deus, né, numa igreja, evidentemente que ele vai sair, nem que seja um pouquinho, melhor do que ele entrou. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas eu não tenho a menor dúvida. Pelo menos ele teve contato, se é que ele não sabia nada, um contato com a palavra de Deus. Agora, na prática, a gente vê tanto político corrupto, e eu digo o seguinte, eu acho que todos os bons e os corruptos, todos foram pedir bênçãos na igreja. Só tem sentido na prática o reflexo positivo da passagem desses políticos pela igreja, para pedir votos e para ouvir a pregação? Tenho. Eu tive 2 experiências positivas. Uma já histórica, foi com o Magalhães Teixeira. O Magalhães nos procurou, na época até convidou-me para que me filiasse ao partido dele, veio assistir um culto, e durante a doença que veio levar o Grama à morte, eu fui o amigo dele. Nós fizemos uma amizade dentro da igreja. Eu acompanhei no hospital, eu acompanhei na sua casa, 2 dias antes dele morrer, eu fui à sua casa, orei com ele e tive um relacionamento muito bom com o Grama, até que ele falecesse. Que começou com a visita dele? Começou com contato dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu não sabia que era Magalhães Teixeira, ele apareceu, levado por um cabo eleitoral dele, da igreja, porque eles infiltram. Eles não entram, mas eles infiltram com os seus cabos eleitorais. Claro. Pessoal aqui com R$500 para um, 1.000 para o outro. O pessoal é raposão, entendeu? A raposada é bem treinada. E o outro foi com o Chico Amaral. Com todas as biritas que o Chico sempre tomou.
criamos um relacionamento de amizade, ao ponto de, na sua última eleição, ele pedir que se fizesse um culto de ação de graças na Igreja do Nazareno pela eleição dele. Uma quinta-feira à noite, fizemos um culto da mesma forma, não fizemos um culto ao Chico, fizemos um culto a Deus em ação de graças pela vitória do Chico. E até hoje eu guardo um excelente relacionamento com o Chico Amaral. Sim, tem coisa positiva. Tem coisa positiva. Se o senhor quiser citar coisas negativas também, alguém que passou lá e não deu certo, no próximo bloco, o senhor vai ficar à vontade, viu, pastor? Band de Eleições vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já. Hoje estamos falando sobre igreja e eleições com o pastor Aguiar Valvassoura, que é da Igreja do Nazareno, Igreja Central. Voltamos já.